Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Gente Competente. Hoje eu trouxe para todos vocês um assunto muito importante para o desenvolvimento de competências da sua equipe, de cada líder, seu pessoal e que pode ser aplicado em qualquer tipo de relacionamento, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua igreja, seja com os vizinhos, onde quer que seja. Tá bom? Eu vou falar sobre feedback, uma via de mão dupla. Faz o seguinte, inscreva-se aí no nosso canal para que você possa receber as notificações cada vez que nós temos um assunto novo para trazer para você, tá bom? E nos acompanhe também nas redes sociais. Muito bem, vamos falar sobre feedback, o que é isto? Acompanhe comigo. O que é feedback? Você já se perguntou? Bem, é mais uma dessas palavras estrangeiras dentro do nosso vernáculo brasileiro, mas nós temos que aprender a lidar com esses termos porque eles fazem parte da gestão de pessoas principalmente. Muito bem, feedback é uma palavra composta em inglês, naturalmente. Feed vem de alimento, de comida, e back vem daquilo que está atrás, né? Que está no passado. Então, feedback é uma forma de retroalimentar um determinado tipo de sistema. E que sistema é este? Neste caso, principalmente o sistema de comunicação entre as partes e de relacionamento dentro das diversas atividades que uma pessoa desenvolve em equipe. Acompanhe comigo então, vamos lá. Ora, o feedback ele tem mais a ver com o modo como ouvimos o que está sendo dito e que tipo de feedback pensamos que estamos recebendo. Olha, alguém disse, e se disse não falou corretamente, né? Que existe feedback positivo e feedback negativo. Não existe isso. O que existe são naturezas distintas de feedback. Por isso, o material aqui está dizendo que o feedback tem mais a ver com aquilo que nós estamos pensando em relação ao que o outro está querendo nos dizer. Qual é o objetivo do feedback? É ele te dar um retorno sobre determinada ação que está sendo desenvolvida, seja uma ação técnica dentro da sua atividade profissional, ou seja, um retorno sobre as questões comportamentais, exatamente. A gente não gosta muito que os outros digam para nós, olha, você falou aquilo que não devia, você não está indo muito bem. Nós não gostamos de ouvir isso, mas o feedback é uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento de competências, tanto técnicas quanto comportamentais. Vamos à frente? Vamos lá então. Existem basicamente 3 tipos de feedback que a gente precisa entender como nós utilizamos essa ferramenta. O primeiro é o feedback de reconhecimento, em seguida o feedback de orientação e depois um feedback de avaliação. Vamos entender isso de uma maneira mais detalhada, tá bom? Acompanhe comigo. Primeiro, o feedback de reconhecimento. O que é isso? Ele refere-se fundamentalmente às relações e aos vínculos entre as pessoas. Ora, a gente gosta que as pessoas valorizem o que nós fazemos, não é verdade? É o reconhecimento pelo trabalho que nós estamos executando. Porém, este feedback de reconhecimento, ele está ligado diretamente ao relacionamento que os indivíduos têm entre si dentro do mundo corporativo. Por exemplo, se o relacionamento é bom, a tendência é de que o reconhecimento venha mais rápido e seja melhor. Se o relacionamento não é tão próximo, pode ser que este reconhecimento ou este feedback de reconhecimento não seja levado a você do modo como você espera, ok? Vamos em frente? Quando as pessoas se queixam de falta de feedback no trabalho, quase sempre querem dizer que não sabem se os outros percebem que elas estão dando o melhor de si. Bem, é aquela pergunta que todo funcionário, todo colaborador sempre faz.
Será que o chefe está satisfeito com o meu trabalho? Será que o meu diretor, o meu superior está contente com aquilo que eu estou fazendo? Será que os meus colegas reconhecem que eu estou dando o melhor de mim para a gente poder produzir bem aqui no nosso trabalho? Bem, todos nós precisamos desse tipo de feedback, porque ele é como uma base, né? É como um piso para a gente saber se está no caminho certo, se estamos fazendo um bom trabalho, se nós estamos naquela fase de desenvolvimento, de crescimento, de progresso da nossa atividade, tanto técnica quanto profissional. Vamos em frente então. Ora, o reconhecimento, ele deve ser específico. Por exemplo, você fez um ótimo trabalho na elaboração deste projeto. Você está sendo específico. Não é simplesmente dizer assim: olha, parabéns, você está indo bem, viu? Já é alguma coisa, claro. Mas o que nós esperamos é que seja algo específico, ligado diretamente àquilo que a gente está fazendo. Entende? Então você fala assim: olha, você fez um ótimo trabalho na elaboração deste projeto. Ou ainda outro exemplo: você acertou na mosca ao conferir o relatório 2 vezes. Mais uma vez, o seu feedback de reconhecimento está sendo específico. Isso vai ajudar muito o seu colaborador a se perceber conforme o teu olhar sobre o trabalho dele e o desenvolvimento dele. Muito bem, vamos em frente. O receptor, ele precisa entender e valorizar esse feedback. Isso é muito importante. Vamos a alguns exemplos. Se não me sinto amado, pode ser porque você não me ama. Ou pode ser porque você está expressando o seu amor de uma forma que eu não compreendo. Portanto, o receptor, ele precisa entender e valorizar o feedback que você está dando para ele ou para ela. Se não houver a compreensão, ele não poderá valorizar isso e ele ficará num vácuo. Ele não terá certeza se de fato você reconhece que o trabalho dele está indo bem e que ele está se desenvolvendo conforme esperado. Vamos a um outro exemplo? Seus gaps foram minimizados, haja visto que o último... vamos corrigir aqui. Seus gaps foram minimizados, haja vista que o último rapport sobre sua performance mostrou-se ok. Tá vendo? Eu construí essa frase aqui cheia de estrangeirismos. Por quê? Para que você perceba que a pessoa a quem você estará dando o feedback, ele precisa entender. E se ele não sabe o que é gap, se ele não sabe o que é rapport, se ele não sabe o que é performance, você não terá atingido o seu objetivo ao dar o feedback de reconhecimento para ele. Vamos em frente? Outra característica indispensável de um feedback de reconhecimento: precisa ser autêntico. Claro, você precisa ser sincero, não basta simplesmente elogiar alguém, precisa ter verdade naquilo que você diz. Vamos aos exemplos? Então vamos lá. Não acredito que herdei esse incompetente, mas preciso depositar uma mensagem na caixinha de reconhecimento dele. Então, lá vai. Bom trabalho. Olha, nada mais mentiroso do que isso, porque se você acha que a pessoa é incompetente e você vai lá e elogia, simplesmente porque você tem que colocar alguma coisa naquela caixinha, o seu feedback não é autêntico e ele não vai pegar, não vai colar. Então você precisa rever a maneira como você vai expressar isso. Eu vou te dar um outro exemplo de um feedback autêntico. Quer ver? Apesar das diferenças pessoais entre nós, não posso deixar de reconhecer que você é bom no que faz. Tá vendo? Você não humilhou a pessoa, você não submeteu ela a uma situação de constrangimento, você foi autêntico, apesar das nossas diferenças, apesar da gente ainda não ter conseguido estabelecer um relacionamento mais próximo, mas eu preciso ser honesto, o seu trabalho é muito bom. Vamos em frente? Vamos lá então. Agora, vamos falar um pouquinho do feedback de orientação, que também é importante. Qual é o objetivo dele? É ajudar a pessoa a aprender,
a crescer e a mudar. Por isso ele recebe este nome, feedback de orientação. Então vamos entender como ele funciona. Veja 2 exemplos que estão aí na tela, tá? Não diga assim: seu trabalho apresenta pontos falhos. Isso não é orientação, isso é avaliação. Ao invés de falar assim, diga da seguinte forma: sei que você está tentando acertar, por isso gostaria de destacar os aspectos em que você precisa melhorar. Esse é um autêntico feedback de orientação. Por quê? Porque apesar de você perceber que a pessoa está cometendo determinados erros, você também é capaz de perceber que ela está se esforçando. O que está faltando para ela? Orientação. Aí entra você, o líder, o chefe, o supervisor, aquela pessoa que acompanha e que monitora o trabalho da equipe. Vamos em frente? Vamos. Outro. D. Você não é mau marido, mas precisa melhorar. Ao invés de falar assim, fale de outra forma. Quer ver? O que você acha de rever suas prioridades para que possamos ter mais tempo juntos? É um jeito diferente, mais equilibrado e mais educado de expressar aquilo que você está sentindo, sem que você deixe de ser autêntico, sincero e que a pessoa seja capaz de entender exatamente aquilo que você quer dizer. Vamos em frente. Vamos falar um pouquinho do feedback de avaliação. A gente gosta e a gente não gosta, mas vamos entender. Bem, esse feedback revela em que situação a pessoa se encontra. É uma análise, uma classificação ou uma comparação. Todos nós precisamos de feedback de avaliação, né? Ele pode vir através de um conceito, ótimo, bom, regular, fraco, ou ele pode vir através de uma nota, né? Um número que se dá 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Mas é importante um feedback de avaliação. Vamos entender isso um pouquinho melhor. As avaliações o que fazem? Elas ajustam as expectativas, tanto de quem está dando feedback, quanto de quem está recebendo esse feedback. Esclarecem consequências e subsidiam a tomada de decisões. Claro, se você preenche lá, por exemplo, ou responde o seu formulário de avaliação de desempenho, você espera um feedback de quem aplicou essa avaliação, para que você possa ver os pontos de melhoria e, com isso, fazer um planejamento futuro. É isso que ele está dizendo. Subsidia a tomada de decisão. Nos aspectos em que eu não estou indo muito bem, eu tenho como meta fazer o quê? Melhorar. Só isso? Claro que não. Melhorar como? Preciso estudar mais, ter mais experiência, pedir mais conselhos, ter melhores referências, enfim, você precisa implementar ações para poder avançar e ter depois, claro, uma avaliação melhor. Vamos em frente. Vamos citar aqui alguns exemplos de avaliações muito comuns, simples. O boletim escolar, o seu tempo de corrida, a medalha conquistada em um concurso de culinária, o sim ao seu pedido de casamento. Isso tudo que é um feedback de avaliação. A gente precisa dele, é importante para que a gente possa se auto-perceber em que aspectos nós precisamos melhorar. Vamos em frente? Vamos lá. Precisamos de um piso de avaliação no qual possamos nos apoiar para ganhar a confiança de que até agora estamos indo bem. Claro que todos nós queremos boas avaliações. No entanto, quem vai nos avaliar e dar esse feedback precisa ser honesto, conversar com o avaliado frente a frente e cada um possa colocar a sua posição, a sua forma de pensar, a forma como vê, para que isso possa ser de forma conjunta traçada as linhas e a jornada que vão caminhar a fim de que a pessoa avaliada possa crescer, possa melhorar. Essa é a ideia. Por isso é um feedback de avaliação. Vamos em frente? Olha só o que está na tela. Sabia que você está cotada para assumir a gerência do setor?
O que é isso, gente? É um feedback de avaliação. Naturalmente, se o seu chefe, o seu supervisor está te dando uma notícia como esta, é porque a sua avaliação é muito boa. Tão boa a ponto de você estar ali para uma promoção, uma ascensão profissional, que é o desejo de todos aqueles que trabalham seriamente, que são bons profissionais. Então, eu falei com você rapidamente, troquei algumas ideias aqui sobre feedback, uma via de mão dupla. Esse material que você está vendo aí está disponível para você utilizá-lo no treinamento da sua equipe, numa reunião. Esse material foi feito para você. Tá bom? Aproveite que ele seja muito útil e que você possa aplicar aquilo que eu passei aqui de forma que melhore o seu ambiente de trabalho e você possa alcançar os objetivos que você tem traçado para a sua equipe. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, mande a sua opinião, mande o seu comentário, as suas sugestões, tudo isso é muito bom aqui para o nosso podcast Gente Competente. Até o próximo encontro.